Dou por aberto a solenidade para homenagear o jornalista e escritor Luiz Jorge de Azevedo Lobo, com a entrega do título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, de acordo com o Decreto Legislativo número 800/2009, de minha autoria e aprovado por unanimidade em sessão plenária nesta Casa de Lei. Solicito ao cerimonial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro que conduza à mesa as personalidades que irão constituí-las. Senhor Luiz Fernando Lobo, diretor da Companhia de Ensaio Aberto Teatro e filho do nosso homenageado. Doutora Aida Lobo, representante da educadora, doutora Ana Gracinda Queiluz. Senhora Thaís Ferreira, representando o doutor Márcio Schiavo. E o nosso homenageado, doutor Rude Carvalho. E o nosso homenageado, Luiz Jorge de Azevedo Lobo, jornalista e escritor. Ouviremos agora a execução do hino nacional.
recebemos homenagens e congratulações que serão publicadas no Diário da Câmara Municipal, bem como a relação nominal dos presentes a esta solenidade. Do vereador Elton Babu, vereador Alfredo Serquis, do vereador Rogério Bittar, do vereador Ivani de Melo, do vereador Sebastião Ferraz, do vereador Stepan Essessian, do vereador Jorge Braz, do vereador Marcelo Piauí. Também registrando a presença de Cristiane Moraes Nora Luísa Neta, do nosso homenageado. João Soares de Souza Lobo, irmão do homenageado. Vera Maria Cardoso Pires de Abreu, prima do nosso homenageado. Mariana Cardoso Pires, sobrinha do nosso homenageado. Paulo César Cardoso Pires, primo do nosso homenageado. Otávio Augusto, ator. E Ana Lúcia Torres, atriz. Convido o doutor Rui a fazer a sua saudação ao nosso homenageado. Senhor presidente da mesa, meus companheiros de mesa também, todos os presentes, um grande prazer que eu tenho essa honra, no caso, de falar do meu amigo Luiz Lobo, que é uma jornada bastante extensa, mais de 40 e tantos anos que a gente se estima por várias razões. O Lobo tinha tudo para não ser... Eu vou falar do Lobo do Flamengo. A vida dele, outras pessoas possivelmente vão falar. O Lobo tinha tudo para não ser Flamengo. Por quê? Porque Nova Lima, em Minas Gerais, mineiro do jeito que ele é, mas não tem muito jeito de mineiro, o Lobo não tergiversa, ou é pau ou é pedra. A vida dele sempre foi assim, desde que a gente éramos jovens, mancebos, tijucano. Ele tinha tudo para ser Botafogo. Geralmente a minerada toda vem para o Rio, é Botafogo. E o Lobo sempre foi Flamengo. O Lobo tem, ao longo da vida dele, eu conheci o Lobo fez parte de uma das equipes de jornalistas mais importantes que fizeram, na minha opinião, até hoje, eu considero a melhor revista que já foi feita no Brasil, chamava Senhor. E o Lobo era uma das colunas, né, dos sustentáculos daquela revista. Depois o Lobo foi para São Paulo, enfim, a trajetória dele é muito grande, né? Conheci o Lobo no Jornal do Brasil, depois no Globo, depois na Abril, depois lá na televisão lá em Natal, tive o prazer de estar com ele lá. Sempre o Lobo defendeu de uma forma apaixonada. E, para mim, eu conheço alguns jornalistas esportivos aqui no Rio, e nenhum deles assume integralmente a sua preferência clubística, talvez por pudores profissionais, e o Lobo é um despudorado permanente, sempre defendendo o Clube Regato Flamengo. Inclusive, algumas vezes até eu, como amigo dele, às vezes usei a inteligência dele, a rubonegrada dele,
aliás, a rubro-negritude dele, em algumas campanhas para ver se o Flamengo melhorava. Infelizmente, nem sempre a gente teve sucesso. Enfim, para mim, eu considero o Lobo desavergonhadamente rubro-negro em relação à maioria dos outros cronistas que todos nós conhecemos, que são flamengos, como Fernando Calazans, como Maurício do Prado, como um dos pertencentes dessa casa, que era o Maurício Azedo. Mas o Maurício até que assumiu um pouco. E a grande qualidade do Lobo, na minha opinião, além do excelente texto que ele tem, além do grande jornalista que ele é essa coisa de assumir profissionalmente, nunca escondeu, nunca, nem na televisão, às vezes que ele foi comentarista, ele sempre esteve do lado das boas causas do Flamengo. E eu tenho o maior orgulho, tenho a maior satisfação, é uma amizade de muitos anos, de muitas jornadas, de subidas e descidas ao longo da nossa vida. E o que me une ao Lobo, além de um sentimento fraterno muito grande, é essa ligação que a gente tem de duas grandes qualidades que nós temos, que eu me incluo também. Nós somos tijucanos, embora temos emigrado para outros locais, mas a Tijuca está dentro da gente não consegue se livrar dela. E essa coisa maravilhosa de ser torcedor do Clube de Regatas do Flamengo. Muito obrigado. Convido a senhora Thaís Ferreira Schiavo a fazer suas homenagens. Boa noite a todos. Boa noite, Lobo. Boa noite, presidente da mesa. Eu estou representando uma pessoa que é bastante amiga do Lobo, que é o professor Márcio Schiavo. E, só corrigindo aqui, o Schiavo é do nome dele, né? Embora eu conheça há um tempo, eu não tenho esse sobrenome. Então, eu trouxe um texto, né, aqui com as palavras do professor Márcio, que tem o Lobo assim, em grande consideração, mas não pôde estar presente porque está fazendo uma viagem internacional. E tem também as minhas palavras, né? Eu sou jornalista, né, de formação. Eu admiro, então, o Lobo por essa questão, né? A gente que olha aí a história da comunicação no país, não dá para não colocar o Lobo nessa história de uma forma bastante destacada. Eu sou mãe, né? Então também não há como admirar o professor Lobo pelas coisas que ele escreve, pelas coisas nas quais ele acredita, né? E põe com carinho e força, né? No papel, na fala dele. E também como aluna, porque eu também fui aluna dele, né? Ele foi meu professor e é uma pessoa muito querida, né? É uma pessoa... Eu não sei se eu posso dizer isso hoje, mas, além de tudo, ele é uma pessoa muito fofa. A gente olha para ele e dá vontade de sorrir, dá vontade de apertar e dá vontade de abraçar. Então, essas são as minhas palavras, mas eu trago aqui também as palavras do professor Schiavo. Luiz Jorge de Azevedo Lobo. Por formação, Luiz Lobo é bacharel em Ciência e Letras. Mais tarde, formou-se também em jornalismo, rádio e publicidade pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. O bom uso das palavras sempre foi o seu ofício maior. Tornar claro um pensamento, unir pessoas, eliminar distâncias, promover o conhecimento e o desenvolvimento humano. Essa é a sua fé. Luiz Lobo também é escritor, autor de vários livros, como sabemos, bom contador de histórias, que sempre deixa claro seu compromisso com as gerações futuras. Mas Luiz Lobo ainda é educador, destes que faz da educação uma forma de vida, um desafio maior, que permeia todas as suas relações profissionais e pessoais. Sintetizando, é um educomunicador. É assim que designamos os profissionais que, como Luiz Lobo, reúnem, ao mesmo tempo, as habilidades de educador e as competências do comunicador. Suas contribuições a esta nova ciência, a educomunicação, são muitas,
E, para exemplificá-las, começamos por citar sua trajetória na imprensa escrita, onde atuou na Tribuna da Imprensa, no Jornal do Brasil, em O Globo, no Jornal da Tarde, nas revistas Cláudia, Veja, Realidade, Senhor e Manchete. Foi ainda editor responsável da revista Conjuntura Social. Aceitando e vencendo desafios, Luiz Lobo fez história nos meios de comunicação brasileiros. Na televisão, onde passou grande parte de sua vida profissional, participou da TV Manchete, da TV Educativa, da TV Universitária da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Rede Globo de televisão, onde sua marca ainda permanece em programas como Globo Repórter ou Globo Ecologia. Atualmente, é editor na Rio TV Câmara, prestando relevantes serviços a esta casa. Como educador, trabalhou na Fundação Eloy de Souza e na Fundação Roberto Marinho. Foi também professor do curso de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e dos cursos de MBA de Gestão Cultural e Social da Universidade Cândido Mendes. Como professor convidado, colaborou com os cursos de jornalismo da Faculdade Nacional de Filosofia e com o curso de Comunicação da Escola de Artes e Comunicação da Universidade de São Paulo. Foi também professor da Escola de Preparação de Oficiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro e do Instituto Nacional para o Desenvolvimento das Ciências da Saúde. Recentemente, e já como educomunicador, foi consultor do Unicef para a América Latina e Caribe, nas áreas dos direitos da criança, da saúde, da educação, da equidade de gênero e do desenvolvimento da mulher. Atuou também como consultor da Unesco para as áreas de educação, das ciências e da cultura. Na função de assessor de comunicação e marketing, colabora com a Fundação Oswaldo Cruz e com a Comunicarte Marketing Cultural e Social. Luiz Lobo é ainda o autor do canal Homo Sapiens, no portal da Rede Brasil, TV Educativa. Como se vê, é um profissional de múltiplas habilidades e atuação diversificada. E tem mais. É também diretor do Instituto Nacional para o Desenvolvimento das Ciências da Saúde e da Lobo Consultoria Empresarial. Luiz Lobo é daqueles que acredita antes de ver, né? Diferente de São Tomé. Por isso, faz acontecer em muitas áreas. Utiliza seu tempo a favor da promoção do desenvolvimento humano sustentável, sabendo que dispõe por ano de 8.770 horas, ou 525.600 minutos, ou ainda 31.536.000 segundos. E cada segundo é precioso na vida de Luiz Lobo. Como escritor, Luiz Lobo também surpreende pela multiplicidade de sua obra. Os ensaios A Arte do Rabo de Galo e Coquetéis, já editados, breve receberão a companhia de 2 novos livros bem cariocas, Cervejas e Cachaças. Todos bem-humorados, tratados do beber bem e com responsabilidade. Na ficção, escreveu Gosto de Pouco. Em sua passagem pelos estados nordestinos, nos presenteou com A Seca no Nordeste e A Vida Severina. Ensaio sobre a dura realidade dos brasileiros que sofrem com a desigualdade extrema prevalente em nosso país. Tem pronto para editar 5 outras obras, que vai de um livro sobre tarô a um tratado sobre marketing social. Mas é a sua contribuição com a educação infantil que mais impressiona, tanto pelos conteúdos quanto pela quantidade. São 10 livros publicados. Vou ler aqui para vocês os títulos, que certamente vocês conhecem, pelo menos alguns deles. Escola de Paz, que eu pessoalmente adoro. Onde Foi que Eu Errei? O Sequestro das Emoções, Amor e Liberdade, Tempo de Ser Criança, A Aventura do Crescer, Comunico, Logo Existo. Televisão, nem bicho-papão, nem babá eletrônica. Sexo para Crianças e De Onde Eu Vim. E Tempo de Colocar Limites. A terna e permanente dedicação de Luiz Lobo às crianças levou-o a ser um dos principais articuladores do Estatuto das Crianças e Adolescentes, reconhecido internacionalmente como um dos mais importantes e completos compêndios legal de defesa dos direitos das novas gerações. Sobre os direitos da criança, escreveu 2 obras de referência, Novos Direitos da Criança e O que é esse tal de Estatuto? Este último coeditado pelo Instituto Ayrton Senna e dirigido principalmente aos jornalistas. Aliás, seu amor à causa das crianças e adolescentes produziu um dos mais importantes programas brasileiros de complementação educacional e promoção do desenvolvimento infanto-juvenil. O programa Criança Esperança foi criado e coordenado
por Luiz Lobo para a Rede Globo de televisão. Hoje, o Criança Esperança conta com a parceria da Unesco e com o apoio de importantes setores governamentais e empresariais do Brasil. Em seus 23 anos de existência, o Criança Esperança já atendeu a mais de 4 milhões de crianças e adolescentes brasileiros. Por suas contribuições ao país, Luiz Lobo foi escolhido representante e participou de inúmeros eventos internacionais, entre os quais destacamos a 38ª Assembleia Mundial de Saúde, realizada em Genebra, na Suíça, Conferência Mundial de Educação para Todos, em Jomtien, na Tailândia, Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, no Cairo, Egito, a Conferência Mundial sobre Preservação de Meio Ambiente, em Okayama, no Japão, e o primeiro e o segundo Encontros Mundial de Jornalistas pela Divulgação da Ciência, realizados, respectivamente, em Paris e Roma. Essa é a trajetória de Luiz Jorge de Azevedo Lobo. Faltou dizer que Luiz Lobo é pai, avô e bisavô. Um filho jornalista, Luiz Eduardo Lobo, já falecido, a quem também homenageamos nesse momento. E o outro, Luiz Fernando Lobo, autor e diretor teatral da Companhia Ensaio Aberto. Sua mulher, doutora Ida Rosana Dinucci, companheira sempre pronta a lhe dar o melhor, o presente. Como diz a doutora Ana Gracinda Queluz, Lobo não é pessoa de um só grupo, não é cidadão de um só país, ou membro de uma só tribo, nem tem uma só profissão. Luiz Lobo nasceu mineiro em Nova Lima, cresceu brasileiro e tornou-se carioca por opção. Conta-se que seu pai, senhor Djalma de Souza Lobo, impressionado com a versatilidade que o filho desde criança já demonstrava, perguntou-lhe, meio zangado: Luiz, afinal, o que você quer ser quando crescer? E ele respondeu, para o espanto de todos: quero ser cidadão honorário do Rio de Janeiro. Hoje, vê-se que Luiz Lobo cresceu. E é esta cidade que o acolheu para viver, que também hoje o acolhe como cidadão honorário. Estamos certos de que, para o nosso amigo Luiz Lobo, não há honra maior do que essa. Convido a doutora Ida Lobo a fazer suas homenagens. Presidente, boa noite a todos. Eu falo em nome da doutora Ana Gracinda Queluz, educadora. Ela diz: conheci Luiz Lobo quando surgiu a oportunidade de apresentar um pré-projeto de pesquisa de temas para o programa 0 a 6, o Primeiro Mundo. A partir desse momento, minha vida transformou-se. Posso dizer que ela se divide em duas fases, educadora antes e depois do 0 a 6, o Primeiro Mundo. Luiz Lobo é um educador em sintonia com o tempo e compromissado com uma educação que tem como foco a criança no exercício de seu ofício de desenvolver-se. Acredito que, ao criar o 0 a 6 e Criança Esperança, Lobo resgatou uma fase importante da vida do ser humano, que naquela época era conhecida como a Idade Esquecida. Utilizou o recurso da palavra e da imagem encarnadas de sentido para chegar aos pais e professores de uma forma alegre, profunda, coerente, consistente e a mais próxima possível do universo da criança. Embora a preocupação não fosse impressionar as pessoas com modismos pedagógicos, Lobo criou uma abordagem interdisciplinar para o programa, uma vez que a articulação entre jornalismo e educação não aconteceu como fusão, mas sim com o preenchimento do espaço do entre, definido pelas fronteiras que separavam as duas áreas do conhecimento, por uma nova linguagem e um novo uso da imagem. Os telejornais sempre veiculam imagens, mas no 0 a 6, as imagens falavam e as palavras criavam imagens, num processo contínuo de dar vida aos novos achados, da união do jornalismo investigativo e da educação. Luiz Lobo tratou a criança como uma pessoa numa fase do seu desenvolvimento. Deu-lhe novo status e enfatizou o seu direito ao respeito, à saúde,
a criatividade e a experimentar um profundo amor, incondicional e irrestrito de seus pais, familiares e professores, para, além de palavras no diminutivo e afagos distraídos, construir um diálogo. Nunca vivi uma parceria tão forte como televisão e educação, coordenada por um jornalista que assumiu o ofício de mestre. Tomei emprestado de Miguel Arroyo a expressão ofício de mestre, e a explicação que o termo ofício remete a artífice, a um fazer qualificado, profissional, uma identidade respeitada, reconhecida socialmente, de traços bem definidos, porque assim é Luiz Lobo, cujo ofício gerou programas de TV, livros, artigos e, especialmente, abriu um novo espaço para uma pedagoga que, mestre por titulação, doutorou-se primeiro com Luiz Lobo, para depois alcançar a titulação oficial na Universidade de São Paulo. Obrigada, Lobo. Você tem um longo caminho pela frente e estou aguardando por novas situações de aprendizagem. Convido o senhor Luiz Fernando Lobo a prestar sua saudação. Senhor presidente da mesa, meus demais companheiros da mesa, companheiras, boa noite. Agradeço o convite de fazer parte da mesa. É difícil falar numa situação dessas, especial por dois motivos. Primeiro, porque, como é bem típico do meu pai, ele me avisou hoje de tarde que eu ia falar. E segundo, porque, como filho, é complicado qualquer coisa que a gente possa falar aqui, porque se eu disser o quanto ele me criou bem, isso quer dizer que eu estou me autoelogiando e ficaria muito feio. Se eu disser que ele me criou mal, isso seria muito ruim, porque eu estaria falando mal dele como pai e indiretamente da minha mãe, que é morta, e não fica muito bonito a gente falar das pessoas mortas. Então, também não é por aí. Então, o que eu poderia falar? É muito difícil. Eu acho que o que eu posso falar rapidamente em primeiro lugar, agradecer às pessoas presentes que estão aqui, que são as mais companhias que nos acompanham durante a vida. As boas passam, mas as mais são as que estão aqui. E como a gente pode ver, tem gente de todo lugar, de toda a idade, que quer dizer que, de alguma maneira, ele marcou a vida dessas pessoas. Eu agradeço a todos. E um beijo para o meu pai. Bem lembrado aqui pelo nosso homenageado, infelizmente o doutor Alfredo, ele não pode estar porque ele está doente, ele me ligou hoje, então eu gostaria de pedir aí... Não. Ele torce pelo Flamengo, assobia e sabe assobiar.